Graças e paz, meus irmãos, novamente. É uma honra estar aqui com você nessa noite. Você também que nos acompanha por casa, seja muito bem-vindo novamente ao nosso culto. E sem mais delongas, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmo 31. Livro dos Salmos, número 31. Se você vê alguém aí perto de você que não tem a Bíblia, compartilhe. É importante que você tenha aí a sua Bíblia, né? Seja ela física, digital. Compartilhe com alguém aí que está ao seu lado, perto de você. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos ler Salmo 31, a partir do verso 1, diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois é Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com a minha angústia. Não me entregaste a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. Tenha misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós somos eternamente gratos pelo teu poder e pela tua graça. Agora fale aos nossos corações e nos edifica em ti, em nome de Jesus. Amém. Traumas, tristezas, depressão, ansiedade, são palavras que constantemente rondam o nosso cotidiano. Esses sentimentos, por vezes, podem transformar um cristão em um incrédulo. Pois diante da adversidade, o fim iminente das coisas, não há nada que o Senhor possa fazer nessas situações, pensam as pessoas. É como se Deus não pudesse tirar da miséria. Parece que estamos encerrados nos nossos próprios sofrimentos. No entanto, eu queria que você gravasse comigo uma ideia nessa noite sobre esses versos do Salmo 31. Quando a vida nos aflige e fere, precisamos direcionar em obediência o coração para o Senhor. Grave novamente. Quando a vida nos aflige e fere, precisamos direcionar em obediência o coração para o Senhor. Antes de entrar propriamente dito dentro do Salmo 31, eu queria fazer uma introdução breve com você sobre a temática dos Salmos. Os Salmos, eles são cânticos, poesias hebraicas que se apresentam como o canto do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. É uma linguagem que aproxima, né? Ele não fala de uma linguagem simplista, mas de uma forma simples. Nós vemos o descortinar da mentalidade daquele povo, daqueles servos. Naquele tempo, orações, lamentos, ações de graças, cantos condenatórios são apresentados para nós nos livros dos Salmos. Isso é um fato interessante, porque os Salmos nos aproximam dos servos do passado e nos fazem ver que eles não são tão diferentes de nós. São homens que sofrem, são homens que veem
Os inimigos são homens que de alguma forma buscam a vingança diante do Senhor, mas pedem misericórdia também pelos seus pecados. São homens que condenam nações através das suas palavras. E principalmente, meus irmãos, salmos são palavras do Senhor direcionadas naquela época para o povo, direcionadas para nós hoje. Quantos de nós nunca usamos o saltério, os salmos, para orarmos, nos deleitarmos no Senhor? Quantos de nós não usamos as palavras belíssimas dos salmistas, dizendo: o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Bem-aventurados são os que não se assentam na roda dos escarnecedores, nem se detêm no caminho dos pecadores. Quantos de nós não buscamos forças nesses salmos? Vemos vida e vida em abundância. Os salmos trazem para nós uma fonte preciosa de adoração. O coração fica aquecido, a mente é transportada à adoração ao Senhor. O salmista sempre nos relembra o fato de que devemos adorar ao Senhor, porque Ele é totalmente digno. E é interessante observar que os salmos fazem parte de orações que são criadas, de orações que são construídas no contexto da vida cotidiana. E isso é importante. Todo o cotidiano nos leva e deve sempre nos levar à adoração ao Senhor. Nada é sem sentido, nada deve ser desprezado. Há pouco tempo li um livro que o autor dizia que tudo que o homem faz é de alguma forma religioso. Tudo que o homem faz é religioso. A questão é onde se detém a verdadeira adoração, para o Senhor ou para as outras coisas. Uma das coisas mais preciosas que os salmos nos trazem é a profundidade de saber: não há nenhum outro como o Senhor. E Ele deve ser adorado. Esse Deus tão sublime, tão santo, tão único, tão superior a nós. E essa também é a beleza dos salmos. Ele se inclina para nos ouvir. Ele se aproxima dos nossos corações. Ele se compadece de nós. Os salmos apontam no passado, no Antigo Testamento, a graça de Deus que se encarnaria com o Logos vivo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas orações, todas essas petições seriam respondidas diante da vida, obra e da cruz do Senhor Jesus. Salmos nos transportam a isso, a adoração, a inquietação que é resolvida na cruz de Cristo. Isso é um fato importante de você saber. A vida é construída com muitos sofrimentos. E eles podem nos tirar do foco de adorar ao Senhor e de servir a esse Deus tão precioso. Somos testados de todos os lados. Isso é um fato interessante, porque o homem segundo o coração de Deus, dito na Bíblia como Davi, é um dos homens que mais escrevem salmos. E mais escrevem salmos pedindo o auxílio e ajuda do Senhor. Porque verdadeira adoração é ter o coração no lugar certo. Mente e coração devem ser direcionadas ao Senhor. A aflição não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar. E eu quero observar então agora com você o Salmo 31. Eu quero que você olhe novamente para os versos 1 a 5. Eu quero que você se detenha no pensamento aí de que Deus sempre é Senhor. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressas. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. Até aí.
O que fazemos quando somos assolados pelos problemas, pelas dúvidas, pelo desânimo, pelas provações? Como nós respondemos diante de uma vida que sempre traz dor, sofrimento e adversidade? Todo momento de felicidade parece que rapidamente é transformado em dor. E até mesmo as pessoas que mais são felizes, e você vê isso na vida dos famosos, em algum momento parece que é sempre uma capa para uma vida triste, para uma vida sem sentido. Wayne Mack, um famoso autor americano, diz em seu livro Caído, mas não derrotado, uma frase, uma afirmação muito interessante. Ele diz assim: quando estamos ansiosos, frequentemente é porque pensamos que os acontecimentos estão fora de controle. E não somente isso, mas também porque achamos que eles deveriam estar sobre o nosso controle. Quando estamos ansiosos, achamos que as coisas estão fora do controle. E pior ainda, achamos que eles deveriam estar sobre o nosso controle. E é diante desse salmo aqui, Davi passou muitas aflições na sua vida. Davi passou muitas perseguições em sua vida. Davi passou muitos momentos de turbulência em sua vida. Mas uma coisa que Davi denota logo de cara no Salmo 31, e o que ele diz logo na abertura dessa palavra, é que ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Esse é o sumário desse salmo. Em ti, Senhor, me refugio. E é interessante isso, porque sofrimento deve aproximar o coração do Senhor. E Davi tinha isso muito bem em mente. Senhor, tu és sempre Deus, e é por isso que eu corro para ti. Eu não esqueço de quem tu és, mas os sofrimentos me fazem ter maior o que? Segurança e certeza de que tu estás aqui, porque só tu podes me livrar deles. Isso não é uma coisa que se aprende da noite para o dia. Isso é uma coisa que se leva a vida toda, mas deve ser praticada. Devemos colocar toda a confiança no Senhor e sempre analisar o coração para esse sumário. Em ti, Senhor, me refugio. Ou em outra tradução, em ti, Senhor, ponho a minha confiança. Não deixas que eu seja abalado. Davi não está dizendo assim: Senhor, faz aí a minha vontade. Davi está dizendo assim: Senhor, eu sei que eu posso ser abalado. Eu sei que eu posso ser envergonhado. Eu sei que eu posso temer essa vida. Mas é para ti, Senhor, que eu coloco tudo isso. Todas essas minhas necessidades. Todas essas minhas aflições. Davi se debruça a orar ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor ouve. Ele sabe que o Senhor não despreza as suas orações. Isso é um ponto interessante. A partir da primeira premissa desse salmo, nós conseguimos observar que o Senhor está presente quando a vida é mais dura. O Senhor está presente quando a vida parece que não tem saída, quando a vida parece que não tem sentido, quando as coisas aparentemente não se encaixam, quando parece que todos os nossos dias são tomados de pavor, é ali que o Senhor precisa e pode se manifestar. E é um fato interessante, o Senhor ama ouvir as nossas orações. O Senhor ama ouvir a oração dos seus servos, porque é uma carta de admissão: Senhor, não sou eu que posso todas as coisas. Não sou eu que posso confiar em mim mesmo. Não sou eu que posso controlar a minha vida. Eu não consigo segurar. Mas o Senhor consegue. O Senhor pode. O Senhor sabe fazer melhor do que eu. E Davi estava falando isso. Davi estava falando dessas coisas, que o Senhor era esse refúgio, era essa fortaleza, era essa causa de justiça para ele, era essa pessoa que poderia cuidar, ainda que ele caísse em armadilhas. O perigo era iminente na vida de Davi.
O perigo era iminente, as suas provações, as suas aflições. Quantos de nós não conhecemos a história desse homem? Justo, ungido pelo Senhor, chamado pelo Senhor para ser rei de Israel, mas perseguido por Saul, perseguido por Absalão, caindo em pecado com Batseba. Davi foi uma pessoa que foi chamada de homem segundo o coração de Deus, mas a própria palavra não esconde as suas falhas. E sabe por que a palavra não esconde as falhas de Davi? Porque quem é supremo sobre o Israel, quem é supremo sobre o povo de Deus, não é Davi, não são os reis, mas é Jeová. Ele é Senhor supremo. É Ele que é aquele rei que desponta. E é por isso que a Bíblia não esconde as debilidades dos seus servos. Ela não esconde. Porque quem triunfa sempre não são os servos de Deus, mas é aquilo que a gente vê no Novo Testamento, a graça do Senhor. E é sempre o Senhor que desponta, independente da debilidade do povo. Tu sempre és Deus, Senhor. E é o que ele conta, né, no versículo 5. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor... Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Tu tens fidelidade, Senhor. Tu és o Deus soberano sobre as minhas necessidades. Davi aqui tem uma atitude de prostração diante de Deus. E é uma coisa interessante. Nós nos sentimos muito solitários às vezes. E somos tomados por dois tipos de sentimentos. O primeiro sentimento é que nós não temos ninguém. E o segundo sentimento é que nós podemos ser felizes sozinhos. E a Bíblia tem duas respostas para esse questionamento. O primeiro é que o Senhor está conosco e nos ouve. E o segundo é que através de Cristo, Ele formou uma igreja para ouvir e para cuidar dos que sofrem. Para ouvir e para cuidar daqueles que sofrem as suas necessidades. Davi aqui olhava para o Senhor. Nós olhamos para o Cristo crucificado, para o Senhor dos Senhores, para aquele que já venceu todas as batalhas, todas as angústias na cruz do Calvário. Não é à toa que a própria palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Se para Davi declarar que em Deus há fortaleza, para nós a declaração, através de Cristo, podemos acessar o Pai e ser ouvidos. Olha que coisa bela. Apesar dos sofrimentos, Deus é o Senhor. Continuando, a partir do verso 6, e é interessante a gente ver entre o verso 6 e 8, uma temática que aparece, que a fidelidade ao Senhor é necessária em meio à crise. Olhe comigo rapidamente. O Senhor falou: detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregastes aos meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. Se analisarmos bem nosso próprio coração, veremos que somos muito mais idólatras do que pensamos. Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, nos diz uma outra afirmação de um outro autor. Porque o maior castigo, e ele está analisando aqui Romanos 1, porque o maior castigo imaginável seria permitir a alguém concretizar seu maior sonho, porque nosso coração converte esses desejos em ídolos.
Kelly não está dizendo que não devemos ter sonhos e aspirações, mas comparando à luz de Romanos 1:24, que diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Como podemos deixar de confiar no Senhor quando nos definimos pelas nossas metas pessoais? Buscamos uma segurança não no Senhor, mas naquilo que nos satisfaz. Se o primeiro ponto era que o Senhor é sempre Deus, o segundo ponto é que para reconhecermos isso, precisamos estar fiéis, mesmo em meio às piores crises. Lembra, o contexto do Salmo 31 é um contexto de crise de Davi, é um contexto de provações de Davi. E olha como ele diz nesse salmo. Por que você já achou necessário ele falar isso? Detesto os que adoram ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. No Antigo Testamento há uma guerra muito clara. Eles acham que de alguma forma os ídolos se degladiam entre si, e aquele que você mais dá, aquele que você mais oferta, é aquele que vai te responder da melhor forma. E olha que coisa interessante aqui para nós. Quantos momentos nós não temos visto os grandes gurus se levantando e dizendo: você tem que dar uma chacoalhada na sua vida, essa é a hora de mexer as estruturas da sua vida. Sabe, esse sentimento de perdedor é seu mindset, é a sua forma de enxergar a vida, é o que dizem as pessoas. Você precisa vencer. Como assim você não está vencendo? Sabe por que você não está vencendo? Porque você precisa do método A, B, C, D, E e assim vai. Você precisa dessa vitória aqui, porque é isso que vai definir quem você é isso que vai definir o que você tem, é isso que vai definir como você é feliz, e é isso que vai dizer para todo mundo como você venceu o desafio de ser alguém nesse mundo. E é por isso que o Keller fala isso. Sabe qual é o desafio? Porque até mesmo as coisas mais justas e boas nós transformamos em ídolos quando o nosso coração não reconhece que somente Deus é o Senhor. Nós damos glória a outros e a nós mesmos. Preferimos dar glória ao método X, método Y, do que nos debruçarmos sobre o Senhor. E ainda que se a vida não acontecer da forma que a gente planeja, a gente se alegre. Não é isso que nós temos pregado aqui em Abacuque? O pastor tem pregado? Não é o que diz Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto do oliveira minta. Lembra que aquele tempo colheita era sinal de fartura. Ainda que você perca seu emprego, ainda que não passe naquele concurso, você pode dizer comigo que o Senhor é Deus? Ainda que a maior aspiração do seu coração não se concretize, você ainda vai ser feliz? Ou o seu coração vai entrar em uma espiral de aflição e dor? Davi fala: detesto os que adoram ídolos inúteis, mas eu, porém, confio no Senhor. Aparentemente, para aqueles que olhavam Davi, pensava que Jeová estava perdendo a batalha. Só que Davi, ele conhece o caráter de Deus. As provações querem mudar a sua vida, querem mudar a sua confiança, querem fazer você esquecer quem Deus é. As maiores dificuldades fazem a gente enxergar o problema como um fim, o problema como um decreto de morte. Mas a própria palavra de Deus diz: exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com a minha angústia. Olhe para a vida, olhe para os seus desafios. Todos nós sofremos, todos nós temos dores, aflições. Mas Davi certifica aqui, e se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode se deleitar nessa verdade expressa aqui.
vistes minha aflição e te importas com a minha angústia. O Senhor ouve, o Senhor sabe. Mas como está o seu coração? Essa é a grande pergunta. O Senhor não muda, mas nós mudamos. Nós mudamos a nossa compreensão, nós acreditamos nas mentiras que o mundo, a carne e o diabo pregam para nós. Nós nos definimos pelos nossos problemas, nós nos justificamos pelos nossos pecados. O Senhor tem compromisso em ouvir aqueles que se botam humildemente diante dele. Coração e alma no lugar certo. Continuando. Terceiro ponto aí, poderia se dizer, entre os versos 9 e 13. Deus continua presente no meio das aflições. E aqui eu queria fazer uma colocação para você. Após todos esses versos que nós estudamos, do 1 ao 8, Davi parece que vem numa crescente, de exultar ao Senhor, de louvar ao Senhor. E aí parece aquelas histórias, que você espera e viveram felizes para sempre. E olha o que Davi coloca. Eu quero ler novamente os versos 9 a 13. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos. O meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do meu pecado, ou do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se eu fosse um jarro quebrado. Ouço boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Olha que coisa anticlimática, Davi agora poderia chegar estilo Rock Balboa, cantando o salmo até o verso 8, correndo e chegando no pódio e fazendo assim, vencedor. Mas olha o que ele diz aqui. Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Senhor, eu estou angustiado, eu sei, o Senhor tem sido aqui provedor, fiel, digno. E isso é interessante, sabe por quê? Talvez você pegue um salmo como esse, outra parcela da Bíblia, que diga que você veja a segurança no Senhor, mas no meio da aflição, no meio da dor, você cessa de acreditar. Cessa de acreditar no Senhor. E é interessante como em alguns momentos da nossa vida nós nos sentimos vencedores espirituais. Mas parece que em outros momentos nós estamos em profundos vales que nada nos tira dali. Nada nos tira dali. Isso é um fato intrigante quando a gente olha da perspectiva terrena. Mas quando eu olho para esse versículo, eu vejo um homem que entende diante de Deus. Isso é uma coisa interessante, que ele, apesar de estar sofrendo, está na mão de Deus. Está no poder de Deus. E eu tenho uma palavra para você aqui. A mão de Deus não é um lugar onde estamos imunes aos problemas da vida. É o lugar onde eles acontecem. Nossa proteção não é dos problemas, mas nos problemas. E eu quero que você abra comigo aí João 10, verso 28. E olha a promessa que Jesus tem para você. A nossa proteção não é dos problemas, mas nos problemas. E olha o que Jesus tem para falar para você. João 10, 28 e 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode
arrebatar. O servo do Senhor está nas mãos do Senhor. O servo do Senhor sofre nas mãos do Senhor. E meus irmãos, a mão de Deus, em muitos momentos, permite que nós soframos, mas essa mesma mão não permite que sejamos destruídos. Os problemas servem para provar o coração como uma purificação. E o Senhor não faz isso porque Ele é um Deus sádico. Ele não faz isso porque Ele é um Deus que não é amoroso. Mas Ele faz isso como um Deus que conhece toda a saga da sua vida, do início ao fim. Alguém que te conheceu desde antes de você ser gerado. E Ele sabe o que é melhor para você. E quando Davi ele declara: tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu estou angustiado. Ele está dizendo: Senhor, eu não conheço tudo, eu não conheço nada daquilo que eu não posso fazer nada nessa situação. Mas, Senhor, eu oro com convicção: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Davi ora. E ele diz: lágrimas escorrem. Quantas vezes nós não debruçamos o nosso ser? Quantas vezes você não já chorou? Tanto, tanto, tanto. Debruçou o seu coração. Pensou que aquilo ia ser uma situação de morte. Aquele término, aquele pecado. A exposição do seu coração. Quantos de nós nunca pensamos assim diante dos problemas? Há pouco, né, eu perdi o meu avô, há uns 15 dias atrás, né? E eu fiquei me refletindo sobre isso. Problemas acontecendo na família, de saúde, aí, com a minha família, e muitas vezes assim, isso treme o meu coração. Vão direto no fundamento. Os problemas vão direto no fundamento da nossa alma e balançam as estruturas do nosso coração. Isso é interessante de nós observarmos. Davi chora diante de Deus. Diz que a força dele se vai por causa do pecado. Não esconde seus pecados. Confessa os pecados. Os inimigos zombam dele. Os amigos os abandonam. Olha que contexto interessante. Esses versículos de 9 a 13 falam de um Davi quebrado. De um Davi acabado pelos problemas. Quantos de nós, talvez você que está aqui nessa noite, não se sente assim? Acabado com seus problemas. Talvez em algum momento você esteve um bom dia com o Senhor. Você esteve em uma situação em que o seu coração estava alegre por estar na presença do Senhor. Talvez em alguma situação você estava firme no Senhor. Mas hoje o pecado, a morte, a dificuldade, o desafio consome você. Consome todo o seu ser. E vive dizendo: Deus não é soberano. Deus não é Senhor. Deus não é suficiente. Não tema chorar diante de Deus. Não tema dizer para Ele a sua fraqueza. Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei de Israel. Como diz, né, a palavra, o Senhor é filho de Davi. Linhagem real do Senhor. Esse homem chora diante de Deus. Debruça o seu coração e diz: Senhor, eu estou como um morto. Eu pareço como um jarro quebrado. Ouço muitos boatos ao meu respeito. O terror me cerca. Conspiram para tirar a minha vida. De todos os lados, ataque, ataque e ataque. Parece que em meio a essas provações, Davi seria destruído. E é isso que o inimigo faz. É isso que o mundo faz. É isso que a carne faz. Ela quer nos afastar do Senhor. Ela quer nos afastar da comunhão da igreja do Senhor.
Ela quer nos afastar, os nossos pecados querem nos afastar do amor de Deus, desse Deus amoroso, desse Deus bondoso, desse Deus que é digno. E é isso que Davi fala aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu poderia até dizer para você, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não vejo o teu agir. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não vejo as coisas mudarem. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sei como prosseguir. E esse é o momento que a gente desce até o fundo do poço. E eu quero colocar diante do seu coração uma passagem em João 6, 68 e 69. Diz assim: os discípulos estavam abandonando o Senhor, deixando de lado Jesus Cristo pelas palavras duras que proferiam. Ele então pergunta para os seus discípulos, 12 mais próximos: vocês não querem ir junto com eles? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Em meio à dispersão dos discípulos, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Senhor, para onde é que a gente vai? Para onde que a gente vai, Senhor? No meio de tudo isso, para onde é que a gente vai? Que se só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui entra a consciência de Pedro em saber que Jesus é o Santo de Deus. Precisamos encarar os nossos problemas segundo a premissa de Romanos 11, 33 a 36. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele pagamento? Mas todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, e tudo existe para ele, por meio dele, para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Quando você olha para esse texto, quando você olha para a palavra do Senhor, você vê que correr para os pés de Jesus, correr para a cruz não é a humilhação maior, mas é o ponto de confiança, é o ponto onde Deus está nos moldando, é o ponto onde Deus está trabalhando. Deus expõe no meio do sofrimento e no meio da angústia. Onde está a sua confiança? E eu pergunto para você essa noite, aonde está a sua confiança? Você adolescente, você jovem, você senhor, você senhora, aonde está a sua confiança? No que você confia? Você confia mais em você ou no Senhor? Eu digo uma coisa para você, há uma promessa falida desse mundo, de que você pode ser o seu próprio Salvador, de que você pode ser o próprio Senhor do seu destino, e eu digo para você, isso tudo é morte, isso tudo é morte, e uma hora ou outra a conta chega, meu irmão, a conta chega lá na sua casa. Se você não coloca a sua esperança no Senhor, uma hora chega a conta, porque somente Ele é digno, santo, justo e reto. Somente Ele sabe e tem as palavras de vida eterna. Como encontraremos estabilidade no Senhor se nós somente vemos as circunstâncias? Peça e ore ao Senhor. Senhor, ensina-me a ver a vida segundo a Tua palavra. Ensina-me a ver onde falho também, porque eu não sou perfeito. Ensina-me, Senhor. Jesus no Getsêmani, sofrendo a dor de caminhar para a morte, diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. E você pode dizer isso comigo?
Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, isso aqui está doendo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Suprema, santa, justa, perfeita e agradável. O pecado sempre nos rodeia de perto, assim como as aflições podem nos impedir de termos esperança no Senhor. A idolatria, de igual modo, se manifesta de diversas formas, sempre tentando moldar a nossa vida, a nossa própria vontade, segundo a virtude que há em nós. Mas nós precisamos purificar o nosso coração da idolatria. E como nós fazemos isso? Observando a palavra de Deus, caminhando como igreja do Senhor, firmes. A Bíblia diz que aquele que cala os seus pecados perece. Aquele que cala os seus pecados perece. Será que você não tem vivido para os seus pecados? Será que essa angústia, essa depressão que você tem sentido, essa ansiedade no seu coração, não é porque você tem vivido mais para os seus pecados do que para o Senhor? Será que você não tem vivido mais para você mesmo? Esse sentido de vazio, esse sentido de incompletude, meu irmão, minha irmã, talvez seja porque você vive mais para você mesmo do que para o Senhor. Por último, estar em Cristo não nos limita do sofrimento, mas nos dá uma compreensão maior do Senhor. Davi finaliza o Salmo 31, nos versos 23 e 24, ampliando a nossa visão sobre os sofrimentos. Leia comigo aí. Salmo 31, 23 e 24. Amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. O choro, a desesperança, é fortemente aplacada pela misericordiosa graça do Senhor. As circunstâncias nos sacodem e o Senhor permite com que elas aconteçam, para que Ele mesmo seja glorificado em nossa vida, bem como para permitir que nós cresçamos sendo edificados, não por nossa vontade, mas para a glória de Deus. Que você possa encontrar sentido não no seu sofrimento, que você veja os seus sofrimentos como permissão do Senhor, para que você cresça como um servo e uma serva de Deus. E ainda que os sofrimentos nos aplaquem, lembre, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a tua dor, o Senhor conhece a tua aflição. Ele ouve o seu choro e Ele quer trabalhar no seu ser. Não se esconda, não se distancie do povo e do corpo do Senhor. Ache alguém, compartilhe com alguém, caminhe com alguém. Abra o seu coração. Não se encerre nos seus pecados. Lembre aquilo que foi que o Satanás fez no jardim do Éden. Ele colocou Adão e Eva como inimigos. Adão acusando Eva, Eva acusando a serpente. Isso é um ponto interessante. Muitas vezes é mais fácil para nós quando o pecado é cometido por outro. Mas é mais difícil quando nós entendemos que é o nosso pecado que tem nos afastado do Senhor. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. Que em meio à angústia, você saiba que você não grita para o nada, para o vazio. Você grita para um Deus pessoal. E lembra o que Jesus diz em Mateus 28? Toda autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. Todo o poder sobre o seu problema, sobre a sua aflição, sobre a sua falta de fé. O Senhor é soberano e poderoso para transformar e modificar a sua vida. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não nós, mas o Senhor é soberano. Não nós, mas o Senhor é poderoso. Não nós, mas o Senhor é um Deus santo, digno, justo e reto.
Obrigado, Senhor, porque os problemas não definem quem está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, Pai. Nós sofremos, mas sofremos diante da Tua mão, Senhor. E nada pode nos tirar, Pai, nem vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, ó Deus. Nenhum problema pode afastar do Senhor aquele que está verdadeiramente em Ti. Ó Deus, ainda que soframos nessa vida, esses pecados não têm poder sobre os servos de Deus, sobre as servas de Deus. Esses pecados não têm, Senhor Deus, o pecado não tem poder para nos encerrar, Pai. Então desperta em nós um espírito quebrantado, que pede perdão ao Senhor, Pai. Que venha humildemente diante do Senhor entregar os seus problemas, as suas aflições na sua mão, Deus. Nós estamos na Tua mão, Senhor. Nós não estamos na mão de ninguém, Pai. Ó Senhor, tira de nós toda e qualquer pensamento de controle dessa vida, todo e qualquer pensamento de nós acharmos que podemos controlar alguma coisa. Favorece em nós, Pai, faça crescer em nós, Pai, através da igreja do Senhor, através do caminhar, Pai, como corpo de Cristo Jesus, uma maturidade, Pai, de entender a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, Pai, pelo Teu povo. Em nome de Jesus, dá-nos segurança de sermos salvos, que somos salvos no Senhor, salvos do pecado, salvos, Senhor Deus, da morte espiritual. Nos dá segurança em Ti, Pai, para confiar e dizer como Davi disse, ó Pai, em Salmo 31, em Ti, Senhor, me refugio, não permita com que eu seja envergonhado. Antes, ó Deus, transforma-me em forte e corajoso, Pai, no Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Deus, eu Te peço por todos aqueles que estão aqui e que sofrem de algum modo. Ó Pai, dá a eles consolo do Senhor. Em nome de Jesus nós choramos hoje e sempre. Amém.